eu não acho correto o Estado cuidar diretamente da questão penitenciária. Eu conheço o sistema penitenciário americano e lá os presídios são privatizados, né? É o que deveria ser no país. O governo repassa o dinheiro para uma empresa, a empresa vai tomar conta que com certeza o nível de incidência é menor, né? A qualidade é melhor. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Cristiano Ferreira. Ele é jornalista da TV Band Vale no programa Falando Nisso, onde comanda um quadro de defesa do consumidor. Cristiano também foi vereador em 3 mandatos em São José dos Campos. Na nossa conversa, ele, que também é advogado, vai falar sobre esse período em que esteve na política e de sua participação na emissora de Taubaté. O bate-papo começa com o Cristiano falando sobre a sua infância, a importância dos pais em sua trajetória e as recordações da época. Bom, Cristiano, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, ter vindo aqui a Jacareí. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? Você é de São José. Sou nascido e criado em São José dos Campos. E como é que foi a sua infância lá? O que faziam os seus pais? Fala um pouquinho sobre a sua infância lá. Para mim, primeiro, é um grande prazer vir aqui à Câmara de Jacareí, né? Eu já estive aqui diversas vezes, mas quando ainda ocupava um cargo público. Hoje eu tenho algumas funções em Jacareí, para mim sempre é um grande prazer estar aqui. Bom, eu sou filho de 2 comerciantes, fui crescido num balcão de padaria e aprendi desde pequeno que tem que trabalhar muito, né? Pão tinha que vender muitos pães para poder ter lucro. Então eu sempre trabalhei desde criança e faço isso com muito prazer, né? E isso, logicamente, o trabalho e os estudos me abriram algumas portas. E como é que foi a sua adolescência lá? Já se interessava por política desde cedo? Como é que começou isso? Na realidade, eu sempre fui meio líder dos meus grupos que eu participava. Só que eu nunca tinha, na minha cabeça não passava essa questão de envolvimento na política. Isso começou em meados de 95, mais ou menos, 94, quando eu trabalhava no INPE, né? Eu tinha uma bolsa de estudos pelo INPE, né, para o curso de Direito, e naquela época eu conheci o ex-prefeito de São José, Manuel Fernandes, e tudo começou ali. O embrião foi o INPE. Quer dizer, a partir daí, então, você começou sua trajetória, se interessou? Aí, em 96, eu ajudei o Emanuel, então, em 94 eu apoiei o Emanuel, então, candidato a deputado à época, né, mas era muito molecão ainda, mas estava participando daqueles movimentos. Em 96, o Emanuel, quando saiu candidato a prefeito, eu saí candidato a vereador aquele ano pela primeira vez, é o ano que eu terminei a faculdade. Minha vida, todos os meus estudos, toda a minha vida vem de uma família de direito, né? Meus irmãos mais velhos são desembargadores de justiça, minha irmã também é advogada, então minha vida era pautada por direito. Não podia ser outra coisa, né? Eu queria ser promotor de justiça, esse era meu sonho à época. Mas, devido ao envolvimento que eu tinha já com a política, acabei sendo candidato. E a vida deu um outro rumo, né? Em 96 não fui eleito, mas de 96 a 2000 eu fui assessor do ex-prefeito Emanuel Fernandes. E em 2000 fui candidato a vereador novamente e fui eleito. Como é que como é que esse embrião da política nasce numa pessoa? Por que esse interesse na política? É o que querer ajudar? É querer o quê? Eu tenho uma característica, acho que é minha, que é essa questão de não concordar com certas injustiças, né? E acho que eu tenho certeza absoluta que a capacidade de poder resolver problemas é um dom que Deus me deu. Então eu procurei pautar esse dom voltado a atender as pessoas que realmente precisam, né? Na época eu não tinha essa visão, eu ia somente fazendo, e eu não entendia o porquê. Mas eu ia fazendo, e a vida foi abrindo alguns caminhos, né? Então de 2000 a 2012 eu fui vereador por 12 anos em São José, e em 2012 eu achava que era o momento de sair, né? E eu entendo que democracia pressupõe alternância de poder, entendo que política não é profissão, e achei que era o momento de sair. Então, de 2000 a 2012, eu fui vereador por 3 mandatos em São José dos Campos e pude aprender muito, né? Foi uma grande escola de vida.
Na sua adolescência, você falou que era líder dos grupos, né? Que você líder falou. de movimento estudantil, líder no grupo da comunidade. E foi, né, por essa liderança a própria comunidade me elegeu a primeira vez. Ali o pessoal já falava para você, por que você não se candidata? É assim que começa, né? Por que você não se candidata? Vamos ter... Então, na verdade, a primeira eleição foi porque eu já estava meio que envolvido com o PSDB e não tinha candidato. Estavam voltando candidatos. Então foi meio que catado, né? E no catado eu fui um deles. Mas precisa de um. Em 96 você não foi eleito por pouco, né? Mas não foi eleito porque na verdade eu nem tinha. Foi até bom que não fui eleito, porque eu não tinha preparo mesmo, né? Mas eu fui mais um dos que foram catados, né? E eu fui catado para ser candidato aquele ano, né? Faltavam candidatos, a candidatura do Emanuel era uma candidatura meio utópica, né? Mas ele acabou de quarto, quinto, acabou virando primeiro, acabou sendo eleito, né? E aí, passada a eleição, eu não era nem advogado e não era nem vereador. E todo dia tinha gente na porta da minha casa pedindo as coisas para a prefeitura. E eu não conseguia mais estudar, não conseguia mais me dedicar aos meus estudos, buscando o concurso que eu queria, né? Aí virou toda aquela confusão, acabei indo para a prefeitura. E lá eu desenvolvi alguns projetos na área social e acabei me envolvendo muito mais com trabalho mais próximo da comunidade. E acabei sendo eleito em 2000. Eleito na eleição de 2000, São José são 21 vereadores. Na época eram quase 400 mil votos. Eu fui o 21º mais votado. Fui o último vereador a ser eleito, por 17 votos de diferença do outro. Então, ou seja, era a mão de Deus mesmo que era o momento. Então, acho que eu tive a capacidade de enxergar o momento, naquela época muito de uma forma ainda levado, né? Mas eu creio que eu também tive a capacidade de enxergar o momento de sair, foi o que eu fiz em 2012. E você falou que em 96 foi bom que você não foi eleito, porque você não tinha essa preparação ainda, né? Em 2000 você já estava mais calejado já para enfrentar a vereança? Sim, porque eu tinha passado 4 anos de prefeitura, né? Já entendi um pouco a máquina pública, né? Os 4 anos que eu fiquei na prefeitura, eu procurei frequentar a Câmara Municipal, assistir às sessões de Câmara, procurar estudar o regimento interno, a lei orgânica do município, entender um pouco mais a questão do orçamento da cidade, fui procurar preparar, me qualificar melhor, porque aí de 96, quando eu não fui eleito, quando eu fui para a Câmara, já tomei a decisão que em 2000 eu seria eleito, né? E acredito que sucesso é questão de opção, né? E eu fiz a opção de ser eleito em 2000 e trabalhei muitos 4 anos para ser eleito em 2000. Ele conseguiu com 2.323. 2.323, 17 votos a mais que o outro que já era vereador. O primeiro mandato você usou mais para aprender como é que era aquele ritmo dos vereadores? O primeiro mandato eu creio que foi o que mais apanhei. Né? Apanhei muito, produzi muito, mas acho que a maior regra foi que quando eu fui eleito em 2000 eu levei para trabalhar comigo os meus amigos. Foi uma opção errada que eu fiz à época. Aliás, em 2000 você teve um problema lá, que foi acusado com denúncia foi o que eu mais apanhei foi no primeiro mandato. Denúncia de querer... Então, e mesmo assim, do primeiro mandato de 2000 até 2004, em 2004 eu tripliquei a minha votação, mesmo apanhando muito no primeiro mandato, porque eu fiz a opção de levar amigos para trabalhar. Na metade do mandato, um grupo do PSDB me chamou para conversar e falou, olha, acho que você precisa mudar a tua assessoria. Aí eu dispensei os meus amigos, né, e pus a equipe técnica para trabalhar. Logicamente, eu era amigo deles, mas o trabalho é técnico, né, a população exige assim, né. Um vereador tem um custo muito alto para a cidade e é um cargo de muita responsabilidade, e aí o negócio deslanchou. Então os 2 primeiros anos foram um aprendizado muito grande, mas no terceiro ano para frente as coisas caminharam bastante. E tanto que eu fui, naquela época, se não me engano, acho que o segundo mais votado da cidade. Esse de 2000 que eu falei do problema que você teve, que você foi acusado de ter... Foi acusado por um assessor. Por um assessor de ter comprado a vaga dele, ou não sei lá o quê. Infelizmente são coisas da política, né? E aquilo serviu de um grande amadurecimento, né? Para mim entender que trabalho tem que ser com pessoal técnico e preparado. Não pode ser com amigos. Se pudesse ser amigo, muito bem. Mas o critério não é amizade. Você acha que esse é um dos principais problemas das pessoas que se elegem vereadores e aí não tem essa consciência e coloca, entre aspas, qualquer um no gabinete, aí não tem preparação? Acho que o principal problema é não ter capacidade técnica mesmo de ser vereador, né? Não sabe a função do vereador, acha que vereador faz obra, vereador não faz obra, vereador fiscaliza o executivo e propõe lei, né? E acaba tendo uma visão errada da coisa, né? E nessa visão errada ele acaba enfiando os pés pelas mãos, né? Então, mas eu acho que o vereador é o líder. Quando acerta toda a equipe. Quando erra, o erro é do vereador. Então o erro em um momento foi da equipe. Todos os erros que aconteceram foram erros meus, porque as opções foram minhas, entendeu? Eu que nomeei,
né? Então, da mesma forma que eu nomeei, a gente tem que ter a liberdade de exonerar. Eu acho que tem que ser dessa forma. Você tem que chamar a pessoa e dizer, olha, você está trabalhando hoje, amanhã você pode não estar mais. Aqui você tem que prestar resultado. Quem paga o meu salário, quem paga o meu e o seu salário é a população. E a gente está aqui para servir a população. E com você, os seus melhores momentos na Câmara, se você fosse aí falar um pouquinho sobre os seus melhores momentos lá, ou de projetos, ou de debates que teve lá, o que você poderia recordar pra gente? Por que isso? Eu estava muito cansado, muito estafado, né? Aconteceu um fato à época que eu ganhei um processo judicial e era o meu objetivo comprar tal veículo, né? Eu tinha vontade, eu trabalho, né? Fui com o processo judicial, com os recursos dos meus honorários, eu fui e comprei. Parei o carro no estacionamento da Câmara, passou uma determinada pessoa e falou, pô, ganhou da empresa de ônibus?